Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, estou um tempinho sem gravar e dando continuidade aos vídeos que fiz anteriormente sobre a Primeira Guerra Mundial. Os links estão aqui abaixo. Vou adentrar num tema de pouco conhecimento dos brasileiros, infelizmente, que é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Sim, exatamente o que eu estou falando. Tem muita gente que sequer tem conhecimento que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. A maioria das pessoas vão lembrar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, através principalmente da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Mas não. Na realidade, o que eu venho trazer é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Foi um conflito entre 1914 a 1918. Antes que alguém faça alguma piadinha ou pense em fazer pouco dessa história, muito interessante por sinal, posso adiantar o seguinte: infelizmente aqui no Brasil, eu já falei isso em outros vídeos, muitas pessoas, por desconhecimento ou até por aquele complexo de que os norte-americanos, os ingleses, os franceses são melhores e tudo que a gente faz é meia boca ou não é nada disso, se enganam. Eu posso dizer para vocês, sem medo nenhum de errar, que o Brasil, quando entrou na Primeira Guerra Mundial, entrou sim despreparado, mas com os Estados Unidos da América, os norte-americanos também não foi muito diferente não, tá? Eu vou chegar lá e vou explicar isso. E ainda vou além. Na época, o Brasil ele tinha uma das maiores marinhas de guerra do mundo. Exatamente isso. Uma das maiores marinhas de guerra do mundo. Não me lembro se estava entre a terceira e a quarta. Bem, ela estava no top 5. Tá? Entre as 5 maiores, uma delas era a Marinha Brasileira. E não foi por outra razão, foi uma das razões que a própria Inglaterra, país parceiro do Brasil desde a época do Brasil Império, né, deu uma leve forçada de barra para que o Brasil entrasse na Primeira Guerra Mundial do lado dos aliados, da Entente Cordiale. Então, assim, muita gente não sabe disso. Bem, para falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, quem ainda não acompanhou os meus vídeos, como eu disse, já tem um link na descrição, mas eu gostaria só de contextualizar a situação do Brasil naquela época. De uma maneira muito rápida, eu diria o seguinte: quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, o Brasil ainda era uma república recente. Basta lembrarmos que o período republicano brasileiro começa a partir do golpe militar de 15 de novembro de 1889, que o Marechal Deodoro derrubou a monarquia. Tá? Então, assim, nós éramos uma república nova e um país atolado de problemas. Se lembrarmos da época de colégio, vamos recordar que essa época histórica do Brasil era conhecida como República Velha, ou também conhecida como República do Café com Leite. Embora em 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República, não houve nenhum conflito imediato naquela época, mas ao longo dos governos da República Velha, do período chamado de República Velha, tivemos inúmeros problemas.
tivemos, vou dar alguns exemplos, tá? A campanha de Canudos, já no século XX, tivemos entre 1912 a 1916 a guerra ou campanha do Contestado no sul do Brasil. Nós estávamos envolvidos em um monte de problemas financeiros, principalmente do primeiro governo provisório da República, com a política do encilhamento pensada pelo Rui Barbosa, que, embora um gênio, quando ele se metia na política, só Jesus na causa. Ele mais atrapalhava do que ajudava, embora um homem brilhante, mas, enfim, deixa para lá. Então, assim, nós estávamos envoltos em um monte de problemas. E quando a Primeira Guerra Mundial começa, nós brasileiros, recebemos um duro golpe, porque o principal produto de exportação do Brasil era o café. Exatamente, era o café. E com a guerra rolando lá na Europa, na África, no leste europeu, o que era mais necessário eram matérias-primas para a fabricação de armas, munições e armas propriamente dito. Tudo que assim não era o foco do nosso do que o Brasil poderia oferecer, tá? Que na época estava muito focado em café. Então assim, não preciso nem dizer para vocês que começou a gerar uma crise aqui no Brasil. Então assim, o início da Primeira Guerra Mundial já foi um negócio complicado. Aí, com o decorrer do conflito, embora o Brasil se mantinha numa postura de neutralidade, assim como os americanos, também, porque não só os brasileiros quanto os norte-americanos falavam, essa guerra não tem nada a ver com a gente, é muito longe, está fora, a gente não vai se meter nessa briga não. Os norte-americanos inclusive, tá? Só que assim, o que acontece? O Brasil ele tinha até boas relações diplomáticas com as potências centrais, em especial o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Nós tivemos sim, tem um vídeo que eu falo sobre isso, nós tivemos que são as causas da Primeira Guerra Mundial, o link está na descrição, que eu falo de um pequeno incidente que o Brasil teve com o Império Alemão em 1905, que só foi resolvido diplomaticamente em 1906 com a canhoneira Panther. Nesse vídeo eu falo que ela participou do incidente de Agadir em 1911, é outra história. Tá? Se quiser saber mais, dá uma olhada no link. Então, assim, tínhamos uma boa relação com os alemães, vamos colocar assim. Só que, assim, no decorrer da guerra, o Império Alemão, ele para tentar impedir a chegada de toda espécie de produtos aos países inimigos, né, dos alemães, né, seriam os aliados, a Entente, ele lançou algumas campanhas indiscriminadas de ataques por submarino, que era uma invenção recente na época, ainda recente, mas extremamente letal. Então, o que acontece? Em 1916, a gente já tem um primeiro problema, porque um submarino alemão torpedeou um navio que arvorava a bandeira brasileira, que era um navio chamado Paraná. Rio Branco. Era um navio chamado Rio Branco. Em 1916 foi torpedeado. Só que o que aconteceu? Depois descobriram que esse navio não era nem mais do Lloyd brasileiro, da Marinha Mercante Brasileira, ele já tinha sido até vendido à Noruega, a tripulação era norueguesa. Mais para frente, no decorrer da guerra, em 1917, os alemães eles fazem uma nova campanha de grande escala de submarinos, de ataques por submarinos, e eles começam a naufragar, né, afundar navios brasileiros, como por exemplo o Paraná, já deu um problema sério, ele foi naufragado próximo à França,
E o estopim, eu diria que foi um navio chamado Macau, que ele foi afundado no dia 18 de outubro de 1917, e perto da Espanha, tá? Da costa da Espanha. O que aconteceu? Isso foi meio emblemático, porque esse navio estaria, teoricamente, transportando café com destino à França. É um pouco curioso isso, mas enfim. E um submarino alemão lançou um torpedo, mas não afundou o navio, danificou. Na explosão, mataram 2 tripulantes. O submarino emergiu e eles abordaram o navio brasileiro e fizeram prisioneiros o comandante e um imediato. Como prisioneiros de guerra, levaram para o submarino, deixaram as demais pessoas do navio desembarcarem em botes Scaler, e eles afundaram o navio. Isso deu um problema danado, porque inclusive a diplomacia brasileira pediu explicações do Império Alemão do porquê que tinham sido feitos prisioneiros de guerra e tal, e ninguém sabe até hoje o que aconteceu com eles. Mais de 100 anos depois a gente não sabe. Isso deu um problema terrível, porque assim, os ânimos já estavam exaltados. O nosso ministro de Relações Exteriores era de origem, tinha ascendência alemã, que era o Lauro Müller, e óbvio, ele nutria uma certa simpatia pelos países de potência central, mas ele defendia a neutralidade. E o negócio ficou tão feio que ele acabou sendo obrigado a renunciar, tá? O Lauro Müller. Houve algumas manifestações em Porto Alegre, inclusive atacaram residências e estabelecimentos de origem germânica, em Petrópolis, idem. Aí acabou que a pressão foi tão grande que em 26 de outubro de 1917, o então presidente da República, que era o Venceslau Braz, ele declara estado de beligerância às potências centrais. E também houve um plano de um político da época, que era até o sobrenome dele, era o plano... Gente, não repara, eu vou precisar de uma colinha agora que falhou. Calógeras, exatamente. Existia um plano chamado Plano Calógeras, que era o quê? Esse Calógeras era o sobrenome de um político da época, que ele já pensava em enviar um contingente militar para lutar no fronte ocidental na Europa, um contingente do exército. Tá? Só que assim, esse plano não foi para frente. O que na realidade foi a nossa grande participação na Primeira Guerra Mundial foi a Divisão Naval de Operações em Guerra, mais conhecida como DNOG. Inclusive na Praça Mauá existe um monumento em homenagem a isso. Lembra que eu falei que o Brasil era o top 5, estava no top 5 das maiores marinhas de guerra do mundo na época? Exatamente. O Império Britânico tinha interesse, sim, na utilização de navios de guerra do Brasil para patrulhar o Atlântico. Não só aqui, o Atlântico Sul, como ali na altura do Estreito de Gibraltar, porque estava rolando a guerra também na África. O que ocorre? Embora existam alguns relatos e histórias um pouco controversas acerca da Batalha das Toninhas, que o Brasil teria achado que era um submarino alemão e atirou em um cardume de toninhas, enfim, isso tem realmente nos livros de história, mas isso não tira o brilhantismo da nossa Marinha de Guerra, que inclusive tem um score de um naufrágio, de um afundamento de um submarino alemão, inclusive reconhecida pela esquadra da Inglaterra.
Isso ali naquela região ali do Estreito de Gibraltar. Mas uma das grandes baixas da Marinha de Guerra do Brasil foi a questão da gripe espanhola. Exatamente, gripe espanhola. As embarcações pararam ali em Dakar e muitos se contaminaram, boa parte da tripulação morreu. Então, assim, essa pandemia, nós estamos vivendo uma outra pandemia que há mais de 100 anos atrás ocorreu, óbvio que não é o mesmo vírus, mas foi algo bem mortal. A nível de tropas em terra, como eu disse, o Brasil não mandou uma força expedicionária, mas mandou alguns militares, entre oficiais e sargentos, para aprenderem técnicas de combate, principalmente com os franceses, e também alguns aviadores. Na época a gente ainda não tinha a FAB, né? A FAB foi criada lá durante a Segunda Guerra Mundial, mas tinha aviação militar, que também aprendeu algumas técnicas com a Força Aérea Real, né? Recém-criada, a RAF, tá? Que antigamente era Flying Corps. Enfim, e também a questão do envio de uma junta médica de modo a auxiliar o esforço de guerra. Então, de uma maneira muito sucinta, é isso que foi a nossa participação durante a Primeira Guerra Mundial. Poderia falar muito mais, falar em detalhes, tá? Até da importância disso, mas a grande relevância é que quando a Primeira Guerra Mundial termina, houve uma nova modernização, principalmente no pensamento militar aqui no Brasil. Alguns observadores militares, inclusive, participaram das ofensivas finais da Primeira Guerra Mundial, na ofensiva dos 100 dias, Meuse-Argonne, em 1918, e lá tiveram contato com os blindados franceses, os Renault FT-17, que a partir de 1921 recebemos alguns e criamos as nossas primeiras unidades mecanizadas do Exército Brasileiro. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de trazer aqui para o conhecimento de todos. E uma última coisa, a Praça Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, a Nossa Senhora da Paz, tem até uma parede em azulejo mostrando isso, que a Nossa Senhora da Paz foi por causa da celebração da vitória dos aliados, inclusive do Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só, meus amigos, e até a próxima.